Neste vídeo vou mostrar como criar um diagrama de classe usando o Mlet. No Mlet nós temos aqui essa área à esquerda, é a área onde vai ser construído o diagrama, onde você vai colocar as suas classes. Aqui na parte direita superior nós temos uma paleta de componentes, que são os elementos disponíveis para incluirmos nos nossos diagramas. Para incluir um desses elementos, você deve dar 2 cliques sobre o elemento. Assim, o elemento será incluso aqui no diagrama e você pode reposicioná-lo. Tome cuidado para não clicar e arrastar os elementos aqui na paleta, porque essa paleta não é fixa e você pode bagunçar essa paleta. Caso você arraste sem querer um elemento, não tem como resetar a paleta, você tem que fechar o Mlet e abri-lo novamente. Uma vez que você seleciona o seu elemento aqui do diagrama, nessa parte direita inferior, temos aqui a área de propriedades, que é onde nós definiremos e especificaremos os detalhes da nossa classe. Então eu adicionei aqui um elemento Simple Class para começarmos a especificar uma classe. Usarei como exemplo a nossa classe Círculo. Vamos fazer um diagrama de classe para a classe Círculo. Então, olhando aqui na nossa classe Círculo, nós vemos que ela tem 4 atributos, cor, diâmetro, x e y, e vários métodos. O nosso diagrama de classe ele tem que mostrar todos os atributos, incluindo a representação da visibilidade desses atributos, e ele tem que mostrar também todos os métodos, incluindo a visibilidade desses métodos, inclusive o método construtor. Então nós teremos 4 atributos, um método construtor com 2 argumentos, um método setDiâmetro, um getDiâmetro, outros métodos sets e gets aqui embaixo. Lembrando que nos métodos sets eles têm um tipo de retorno boolean para podermos retornar aqui o valor da consistência, né, o resultado da avaliação da consistência, true ou false. Temos aqui o getX e o setY e getY. E lembrando que ao final nós temos alguns métodos que já vieram prontos nesse projeto para nós, que é o mover horizontal, mover vertical, desenhar e o apagar. Lembrando que todos esses métodos precisam estar no diagrama de classe. Vamos lá então criar o nosso diagrama de classe, o Mlet. Para editar a sua classe, você faz tudo através dessa janela de propriedades aqui. A primeira coisa que você digita é o nome da classe, Círculo. Para você fazer as divisões da sua classe, basta você digitar 2 sinais de menos. Não é underline, é menos. Você vai ver que ele já criou uma divisão aqui na sua caixinha da classe. Nessa segunda parte, nós colocamos então os nossos atributos. E a declaração do atributo é exatamente como está no diagrama de exemplo que está nas notas de aula. Você coloca, primeira coisa, a visibilidade, que no caso de atributos tem que ser privado por conta do encapsulamento. Nome do atributo, cor, 2 pontos e o tipo do atributo. Se você quiser visualizar ele aqui no diagrama, basta você aumentar o tamanho da sua classe. E assim você vai fazer para todos os atributos. Visibilidade private, sinal de menos, nome do atributo, 2 pontos, seu tipo. Atributo x, também é do tipo int, e atributo y, também do tipo int. Pronto, já temos os nossos 4 atributos declarados no nosso diagrama. Para fazer a linha divisória, basta colocar mais 2 sinais de menos aqui no nosso editor de propriedades. E agora basta nós colocarmos aqui os restantes dos atributos. Perdão, não temos mais atributos. O que nós temos que fazer aqui agora são os métodos da nossa classe. Então, uma boa prática é começar sempre pelo método construtor. O método construtor ele é público, então sinal de mais. O nome dele é o mesmo nome da classe. E aqui entre parênteses nós colocamos os argumentos dos métodos, do método no caso. Então, o primeiro argumento dele é a cor, 2 pontos, o tipo,
e o segundo argumento é o diâmetro dos pontos do tipo. O método construtor não tem retorno, então não especifico mais nada na declaração dele aqui no diagrama de classe. Posso aumentar aqui para visualizar. O próximo método que eu vou colocar aqui é o setDiâmetro. Então, método público, sinal de mais para visibilidade, setDiâmetro, que é o nome do método. Abro parênteses para especificar os argumentos. Ele tem um único argumento, chamado diâmetro, do tipo int. Fecho parênteses. E quando é um método que tem retorno, temos que colocar aqui um sinal de 2 pontos ao final e indicar qual que é o tipo de retorno. Aqui no caso do nosso set é um retorno boolean. O método get, que não recebe nenhum argumento, ele apenas retorna um valor string. Agora eu vou continuar fazendo os próximos atributos, os próximos métodos aqui da nossa classe círculo. Vamos seguir aqui. Acabei de observar um erro aqui. O nosso diâmetro, o nosso getDiâmetro, ele não retorna string, porque o nosso diâmetro é um atributo int. Então eu tenho que corrigir aqui. getDiâmetro int. O getCor sim, que é string. Finalizei os métodos gets e sets. Agora tenho que lembrar daqueles outros métodos que já estavam lá na classe círculo. Mover horizontal, mover vertical, desenhar e apagar. Vamos defini-los aqui no nosso diagrama. Aqui no mover horizontal, o mover horizontal ele recebe um argumento, que é a distância, e o tipo de retorno do mover horizontal, se olharmos aqui na nossa implementação, o tipo de retorno é void. Nesse caso, temos que colocar também esse tipo de retorno aqui no diagrama. O único método onde não se põe o tipo de retorno é no construtor. Nos demais, inclusive se for retorno void, temos que colocar. Agora basta fazermos os outros 3 métodos. Pronto, declaração dos métodos finalizada. Posso aumentar aqui o meu diagrama e está pronto o nosso diagrama de classes com a classe círculo. Agora a sua tarefa é fazer um diagrama, colocar aqui nesse mesmo diagrama uma classe para quadrado e definir aqui os atributos e métodos, e mais uma classe para o triângulo, definindo aqui os atributos e métodos do triângulo.